Voltamos com Rede Notícia, agora a gente vai para o nosso quadro de entrevistas diário e hoje recebemos o vereador Pedro Rousseff, do PT, vereador por Belo Horizonte, vereador mais votado da história do PT em Minas Gerais em todas as eleições. Pedro também que é o vereador mais jovem nessa legislatura em BH. Obrigado, Pedro, por estar aqui conosco, ter atendido o nosso pedido. Muito prazer. Obrigada, boa tarde, bem-vindo, Pedro. Muito boa tarde, gente. Ô Pedro, você representa uma oxigenação na política. Você é um rapaz jovem, tem um sobrenome de peso, né? Você é sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff, mas você tem uma presença muito forte nas redes sociais e representa muito bem esse novo espectro de política que vem com essa representação e se colocando também nas redes sociais. Como que você acha que o incremento desse público que está no celular, o incremento dessa tecnologia, ele pode ajudar na oxigenação da política como um todo ou na fiscalização de quem está exercendo um cargo público, como é o teu caso? Olha, eu acho que as redes sociais, elas são muito importantes, porque é nelas que as pessoas, o cidadão comum, consegue fiscalizar se o seu político está fazendo um bom trabalho. Porque se não tiver, não vota nele na próxima eleição. Eu digo que a política é muito ingrato, mas eu acho que é muito correta também. Porque aquele político que não trabalha pelo povo, ele não ganha seu voto depois e perde as eleições. E eu acho que isso é muito importante porque pelas redes sociais, o político, ele mostra o seu trabalho, né, também. Sim. E a rede social é muito importante porque quando não tinha ela, a sua mensagem para ser espalhada por todo o país tinha que ser de forma manual. Você tem que ir visitar as casas, as empresas, as igrejas, por exemplo. Pela rede social, não. Você faz um vídeo, um bom conteúdo e chega na Dona Maria, que está lá longe, em Venda Nova, por exemplo, ou chega lá para o Seu João, que nem mora em BH, mas tem família que mora aqui. Então, assim, as redes sociais, se forem usadas da maneira correta, sem mentiras, sem fake news, sem essa sacanagem, é muito importante para a política. E aí, perdão, Tiana. E aí você citou justamente uma questão que a gente estava falando no bloco passado sobre a questão das fake news. Dois deputados de Minas Gerais, um estadual, que é o Bruno Engler, e o Nicolas Ferreira, do PL, ambos do PL, receberam uma denúncia do Ministério Público Federal por terem, segundo o Ministério Público Eleitoral, me desculpe, terem disseminado fake news e descontextualizado uma obra que era feita uma obra literária do ex-prefeito Fuad Noman durante o período da campanha da eleição do ano passado. Como é que você vê a rede social sendo usada dessa forma? A gente sabe que você já teve vários embates com o Nicolas, isso não é segredo para ninguém e você também nunca fez questão de deixar isso em segredo, você deixou isso publicamente. Como que você vê essa postura do Ministério Público, essa denúncia e a utilização das redes sociais para esse fim? Olha, você sabe uma coisa, o Nicolas Ferreira é um covarde, a verdade é essa, porque o Nicolas está me processando já, se não me engano, em 5 processos criminalmente por conta das coisas que eu falo sobre ele. E agora, quando ele é justamente e corretamente denunciado pelo Ministério Público Eleitoral, inclusive com a possível perda dos seus direitos políticos por conta das mentiras que ele solta pelas redes sociais, ele diz que não, que ele é perseguido. Como que ele é perseguido e defende a tal liberdade de expressão se está me processando 5 vezes já criminalmente? Liberdade para ele, mas para mim não, por exemplo, né? Então é o seguinte, é uma ação perfeita, corretíssima do Ministério Público, porque durante as eleições passadas, o que o Nicolas fez com o nosso prefeito Fuad foi covardia. Um senhor que, inclusive, ganhou as eleições pela sua boa índole, jamais faria um livro sobre satanismo, pedofilia, estupro, que é o que o Nicolas falou, que era um livro que tinha atos sexuais, que o Fuad falava sobre satanismo, quanto que o prefeito de 78 anos faria isso. Então, foram mentiras, não sem querer, mas mentiras intencionais. E quem fala isso não é o Pedro, né, para eu tomar mais um processo dele, mas é o próprio MP. Sim. E você, como representante da população, como é que você combate essas fake news, essas notícias falsas, Pedro? Olha, eu falo que a gente combate as notícias mentirosas com a chuva de verdade. E é um grande problema, gente, porque a mentira espalha muito rápido.
espalha de uma maneira inacreditável. Assim como o Nicolas também, covarde, para poder tentar prejudicar o presidente Lula, inventou que o Lula ia taxar o Pix. E essa mentira espalhou para o país inteiro em questão de horas. O volume negociado em Pix caiu 40% em 24 horas por conta de uma mentira. O Nicolas deveria ter sido denunciado e investigado por conta disso também. Isso é um possível crime contra a estrutura financeira estável do nosso país. Então é o seguinte, nós combatemos a mentira com a verdade. A verdade sempre chega, mas chega com passos muito lentos. Assim como na campanha de 22, eles falavam que o Lula ia fechar as igrejas, que ia fechar várias empresas, que o brasileiro ia passar fome, que ia ter que comer cachorro na rua. Nós mostramos que isso é mentira. O Brasil cresce e cresce bastante. As pessoas comem mais, comem melhor por conta do governo Lula. Então, a verdade, ela sempre chega. Demora um pouco, mas sempre chega. A gente até comentou no bloco anterior que está chegando as próximas eleições, né? E tem essa questão da propagação da inteligência artificial, né? Que é mais um dado preocupante em relação a fake news, em relação a isso, que a gente também tem que ficar atento a isso também, né, Pedro? Com certeza. Hoje em dia, nós não sabemos mais o que é verdade e o que é mentira, não só pelo conteúdo, mas pela própria inteligência artificial. Vocês pegam para ver esses vídeos mais recentes com essa IA, ninguém consegue diferenciar se a pessoa que está falando de fato é ela ou se é feito por IA. Então, nós temos que ter uma regra, uma legislação que é muito específica, sabe? E quem utilizar de forma mentirosa a IA, para mim tem que ser caçado, tem que ser punido. O que falta nesse país é lei, e para que as leis sejam cumpridas. Se o cara cometeu um crime, ele tem que ser caçado, tem que ser punido. E nas eleições do ano que vem vai ser um grande risco, porque só falta fazerem vídeo do Lula por IA, falando coisas que o nosso presidente não falou. Isso aí, não se assustem, que com certeza vai aparecer ano que vem. Agora, Pedro, a gente tem uma evidência lógica que é pensar nas gerações que estão chegando. E cada vez gerações mais conectadas, mais integradas com esse uso da tecnologia, da inteligência artificial. Parece que os meninos já nascem com o negócio. Você pega uma criança hoje mexendo no celular, você fala assim, parece que nasceu já com o trem. Muito melhor que a gente. Muito melhor. Eu, então, dá até de surra de longa data. E a gente tem, pela previsão eleitoral no Brasil, os adolescentes a partir de 16 anos podem votar. Tem um projeto de lei seu tramitando na Câmara Municipal de Belo Horizonte que prevê uma criação de uma espécie de uma disciplina nas escolas da rede municipal para poder falar e discutir esse assunto fake news. Fala um pouco desse projeto. Perfeitamente, gente. Para todo mundo que está nos vendo, ouvindo aqui, esse é talvez um dos projetos mais importantes que nós vamos votar nesse ano. É um projeto que não surge da minha cabeça, mas sim de um exemplo muito prático da Finlândia. A Finlândia tem 8 anos que colocou como obrigatório nas escolas municipais para as crianças de 6, 7, 8, 9, 10 anos terem cursos em sala de aula sobre educação midiática, para que elas aprendam, não de forma ideológica, mas de forma muito prática, o que é uma notícia mentirosa e o que é uma notícia verdadeira. As nossas crianças, elas já crescem com tablet, iPhone, telefone em mãos. Só que elas têm o artefato, mas não têm o conhecimento para poder navegar pela internet. Principalmente agora com a IA crescendo tanto, nós vamos precisar que as nossas crianças sejam instruídas, bem instruídas, de como que elas têm que navegar pelas redes. Até mesmo casos muito graves que nós tivemos nas semanas passadas de crianças que morreram, tá? Porque participaram de desafios online. Por exemplo, uma menina faleceu, a Stephanie, de 8 anos, porque participou de um desafio online, tá, pelas redes sociais, em que se fazia um desafio para ver quem aguentava mais tempo inalando um desodorante. E é esse tipo de desafio que mata as nossas crianças e nossos jovens, que para além da gente ter que regular, nós temos que ensinar para as nossas crianças, desde jovens, por que não pode participar, por que não pode divulgar e quais que são os riscos desse tipo de ação pela internet afora.
Nós vamos para o intervalo, só antes a gente quer colocar uma posição aqui. O deputado federal Nicolas Ferreira foi citado pelo vereador Pedro Rousseff e nós, do Rede Notícia, já fizemos um convite para que o Nicolas esteja presente aqui no nosso programa para nos conceder essa entrevista. Também já estamos articulando com outras forças para trazer o deputado aqui para ter esse espaço para poder falar, se ele quiser, sobre essa fala do Pedro Rousseff e sobre outros assuntos que a linha editorial da Rede Catedral de Comunicação Católica levantar na entrevista. Nós vamos para um intervalo. Na volta a gente continua esse papo com o Pedro Rousseff, vereador do PT em Belo Horizonte. Agora em BH, 12h46. Estamos de volta, conversa com Pedro Rousseff, vereador do PT em Belo Horizonte, agora na capital mineira, 12h49. Vereador, existe um embate muito forte dentro da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte entre os vereadores ligados a partidos de esquerda e vereadores de partidos de direita. Hoje, a Comissão de Legislação e Justiça, que é o primeiro filtro dentro da Câmara, que determina se os projetos são constitucionais ou não, está à frente um partido de direita, o Uner Augusto, vereador do PL. E a bancada de esquerda vem denunciando, vem dizendo que existe uma espécie de filtro da direita em relação aos projetos da esquerda. Você engrossa esse coro? Totalmente. Olha, para todo mundo entender em alto e bom som, a Câmara hoje de Belo Horizonte foi dominada pela extrema-direita, que não quer passar nada que é de benefício para o povo de Belo Horizonte. Só querem passar aquelas pautas que para o povo não agrega em nada. Por exemplo, várias pautas que a extrema-direita passou com muita liberdade na Câmara são, por exemplo, para poder proibir o funk em Belo Horizonte, para poder proibir a participação de crianças em festas afro, em festas quilombolas, em paradas inclusivas, como a parada LGBT, ou seja, coisas que para a população, para a Dona Maria, para o seu João, não muda nada. O povo quer saber de comida barata, morar dignamente, sabe? Trabalhar direitinho, ganhar o seu dinheirinho. Não quer saber sobre essas pautas ideológicas que só servem para que esses vereadores de extrema-direita, bolsonarista, façam um videozinho pelas redes sociais dele para lacrar e ganhar like. O povo cansou disso. Por exemplo, nós temos um projeto meu, que eu acho que é muito importante pelo menos, e acho que as pessoas concordam comigo, para poder proibir a colocação de pedágios em Belo Horizonte. Esse projeto ele foi recusado pela CLJ, que é a principal comissão dentro da Câmara, que é dominada pelos bolsonaristas. Como que eles falam que um projeto que proíbe a colocação de pedágios e, portanto, protege o nosso bolso, é um projeto que não é importante, um projeto que não é constitucional. Como que pode falar isso? Ao mesmo tempo com que projetos absurdos, como proibir o funk em Belo Horizonte, passam, né? Então é o seguinte, a esquerda contra a direita, isso aí existe. O que nós estamos falando aqui é que a extrema-direita está destruindo a Câmara de Belo Horizonte contra as pessoas, contra os belo-horizontinos, porque pautas importantes para a cidade, para poder ajudar o povo, não passam por simples ideologia dos bolsonaristas. O povo não quer saber de videozinho, de like, TikTok, Instagram. O povo quer saber de melhoria, educação, saúde, transporte público. É isso. E por falar em projeto, tem uma PL sua que vai ser votada hoje relacionada às pessoas em situação de rua e aos animais, em abril. Você explica para a gente, vereador. Exatamente, gente. É muito importante isso, porque todos nós vimos ao longo desses 3 anos que a população de rua, em situação de rua, em Belo Horizonte, quintuplicou. É dramático, tanto para eles e tanto para a cidade também. Quando nós passamos pelo centro de Belo Horizonte, principalmente rodoviária, no Baixo Centro, Lagoinha, a gente só vê uma horda de pessoas na rua, pedindo comida. E, para além de ser muito triste, nós temos que buscar uma solução. Que, por óbvio, não é só pegar o povo e mandar embora, que não funciona assim, né, gente? Pelo amor de Deus. Nós temos que ter uma política pública que é efetiva para resolver isso. E meu projeto de lei, que será votado hoje, ele resolve um dos problemas. Por quê?
90% das pessoas que estão em situação de rua tem junto delas pelo menos um animalzinho, um cachorro, um gato. Tem gente que tem 3, 4, 5, 10, 20. Só que, gente, por lei, essas pessoas não podem dormir nas casas de passagem, nos abrigos, se eles levarem os cachorrinhos junto. Que eu acho uma puta sacanagem. Então, com o nosso projeto hoje, as pessoas, para além de poderem dormir nesses abrigos todos os dias de forma segura, regular, com seus animaizinhos, os animais vão ter direito também, nesses abrigos, a ter um teto, um conforto e serem alimentados e vacinados lá. Que aí nós incentivamos para que essas pessoas que preferem dormir na rua por conta da impossibilidade de levarem seus animais para dentro, possam agora, de fato, ir para os abrigos porque os seus pets podem ir junto deles. E esse, para você, vereador, é um dos grandes problemas que o Belo Horizonte enfrenta hoje, como lidar e como cuidar dessas pessoas em situação de vulnerabilidade? Olha, com certeza. Belo Horizonte, né, temos grandes problemas, desafios, entre eles a mobilidade urbana, porque ninguém aguenta mais pegar tanto trânsito, BH não suporta mais carro, nós temos um sistema público de transporte que precisa melhorar muito também, muito mesmo. Nós temos um possível metrô, mas que parece mais promessa do que algo de fato, né, que vai ser realizado. E nós temos as pessoas em situação de rua que de fato é muito grave. É muito grave e nós temos que ter gente empenhada em resolver esse problema com política pública. E não com demagogia, com um videozinho. Nós precisamos de gente séria para poder resolver isso. Em relação à mobilidade, né? Tem aí a questão do tarifa zero. Como é que o senhor vê isso também? Olha, eu sou relator do novo contrato de ônibus em Belo Horizonte. A nossa prioridade número um, tá, gente, é não deixar esses empresários passarem a boiada para cima da gente de novo. Nesse contrato, eu não vou deixar aumentar um centavo da passagem de ônibus, nem um centavo, porque hoje está 5 e tanto. Se a passagem aumenta para 6, 7, 8 reais, vale mais a pena, gente, sinceramente, dividir um Uber, pegar um mototáxi, andar de bicicleta, alguma coisa. As peruas podem voltar também. Então, meu foco nesse contrato de ônibus é garantir o menor preço possível, não deixando a prefeitura aumentar um centavo nesse novo contrato de ônibus a partir de 28 e garantir para a população uma qualidade que ela será mínima. Você acredita que existe hoje um cartel, uma máfia do transporte público em Belo Horizonte? Olha, seria pesado demais falar isso? O que existe hoje é um contrato de 20 anos que ele não reflete os desejos e os anseios da população de BH. Então, por exemplo, nesse contrato atual, ele foi feito há 20 anos. Sim. Nesse contrato atual, não fala sobre as demandas que os empresários têm que fazer pelo benefício da população. Então, quando a gente cobra, todo ônibus tem que ter ar-condicionado, tem que ter segurança, tem que ter câmera de segurança dentro, tem que ter uma boa qualidade, fica muito difícil porque nesse contrato atual não fala nada sobre isso. Por isso que esse novo contrato, que eu sou relator, é muito importante porque vocês podem ter a certeza que eu vou colocar uma lista de exigências que se os empresários não cumprirem, nós vamos reincidir esse contrato. Vamos bloquear tudo e vão ter que devolver cada centavo para o povo de Belo Horizonte, porque nós tiramos do nosso orçamento público, acho que 750 milhões por ano para poder bancar o sistema de ônibus. Então, no mínimo, os empresários têm que ter uma boa qualidade nos ônibus. E é isso que nós vamos garantir com esse novo contrato de ônibus. O nosso foco principal é não deixar o preço da passagem aumentar um único centavo. E o segundo ponto é aumentar a qualidade no nosso ônibus. Obrigado, Pedro. Obrigado pela sua presença. Já se sinta convidado para que na próxima vez a gente possa falar dos avanços dessa discussão que a gente sabe que vai acontecer até 2028, mas já estão iniciadas desde já e a gente quer colocar isso cada vez mais para a população de Belo Horizonte saber, porque afinal de contas são cada um de nós os grandes interessados nesse processo como um todo. Obrigado pela sua presença aqui. É isso mesmo, gente. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Obrigada, Pedro, mais uma vez, viu? Até mais. Até a próxima.
Termina aqui o Rede Notícia, agradecendo a você que está todo dia com a gente, nos assistindo pela tela da TV Horizonte no canal 30.1 e nos ouvindo no som da América FM nos 107,1 e na Cultura M nos 830 kHz. Quero te fazer um convite, acesse as nossas redes sociais, no Instagram, TV Horizonte Oficial e Rádio América Oficial. E o Rede Notícia também está lá no YouTube, viu, gente? Se inscreva no nosso canal Rede Notícia TVH e tem também o canal da TV Horizonte, tvhorizonte.oficial. Você vai ficar agora com as notícias do mundo da bola com o Júnior Brasil com Bola na Rede. E eu com a cabeça inchada que meu Flusão perdeu ontem. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, boa tarde.